aqui de casa, então às vezes vai ter barulho, às vezes vai ter barulho de carro. Se por acaso vocês caírem, vocês entrem novamente, tá bom? Daqui a pouquinho a gente já vai começar. Oi, Raul. Põe o fone, tá? Eu. Tudo bem. São 9h15, então nós vamos começar. Eu sei que vocês já tiveram uma videoaula hoje, mas não tiveram ainda aula ao vivo. Então, como a gente também faz lá no colégio, quando tem a primeira aula do dia, a gente faz uma devoção e uma oração. Então, a gente vai fazer isso agora também. As devoções de um aplicativo chamado Mensagens de Esperança, da Hora Luterana. E o título hoje é Saudade. Quando bate a saudade, o coração aperta e a vontade é de deixar tudo e sair correndo para junto de quem amamos. Mas aprendemos a administrar a saudade a cada dia para que ela não consuma a nossa alegria e transforme algo bom em algo que nos faz mal. Deus nos ensina que tudo nesse mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Há tempo de abraçar e tempo de afastar. Eclesiastes 3, 1 e 5. Nos tempos difíceis de saudade, a sabedoria de Deus, o mesmo Deus que enviou Jesus para nos salvar, acalmará o nosso coração e em todos os tempos ele estará conosco. Oração. Pai, sinto saudades de muitas pessoas. Obrigado pelos amigos que colocaste em meu caminho e guarda aqueles que estão longe de mim. Abençoe esse dia de aula virtual no Colégio Luterano, cuida de todos os alunos e todas as famílias. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Muito bem. O título da devoção falava em saudade e provavelmente vocês estão com saudade de um monte de coisas, né? Inclusive lá do colégio. Mas daqui a pouco a gente está de volta. Muito bem, bem-vindos, bom dia. Quem ainda não havia cumprimentado hoje, realmente André está frio, né? Mas tudo bem. Nós vamos fazer a aula mesmo assim, apesar do frio. Eu vou pedir para vocês pegarem um livro de vocês na página 26. Página 26. Nas últimas aulas que nós tivemos presenciais lá no colégio, nós corrigimos a última lição que nós corrigimos foi da página 21. Então agora eu sei que nós pedimos para vocês fazerem algumas lições nas semanas anteriores, né? E eu achei importante nós fazermos uma correção ou falarmos um pouquinho rapidamente sobre essas lições. E porque daqui algumas semanas a gente vai enviar uma prova para vocês fazerem, né? Que a gente precisa ter nota do primeiro bimestre, depois do segundo também, então por isso que é importante nós corrigirmos um pouquinho. O que eu vou fazer eu vou trazer as respostas, ou o livro do professor que eu tenho tem a resolução, ou tem as respostas. Eu sei que ou vocês fizeram o exercício. Então, as respostas que aparecerem na imagem de vocês aí, vocês não precisam apagar e escrever exatamente do jeito que está aqui. Pode ser com outras palavras, desde que seja a forma correta, certo? Então, a gente vai conferir respostas para ver se está tudo certo, se está tudo bem.
Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês escrevam no chat que eu vou continuar dando uma olhada de vez em quando, ou abram o microfone e perguntam. Se vocês têm dúvida com relação à resposta de vocês, se ela está certa ou está errada, não deixem errado ou não fiquem com essa dúvida. Me perguntem aqui no momento para nós corrigirmos. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês para que vocês possam receber, para que vocês possam ver aquilo que nós estamos fazendo. Se alguém cair, se a internet deixar de funcionar, é só voltar de novo. Inclusive, se eu cair, acontece a mesma coisa, eu volto para a mesma sala. Tudo bem? Então, esse é o nosso combinado para a nossa aula, então. Então, vamos lá, página 26 do livro de vocês, Conexões de Fé. Nós vamos começar corrigindo alguns exercícios, tá? Então, vocês acompanhem aí, por favor. Então, a primeira questão da página 26 pergunta: na Bíblia, pesquise o nome de 5 cidades para as quais Paulo dirigiu as suas cartas. Alguém quer dar a sua resposta ou falar a sua resposta para ver como que vocês se saíram? Pode abrir o microfone e falar. Quais são as cidades para as quais Paulo dirigiu as suas cartas? Ou o nome de 5 cidades. Vamos lá, não precisa. Pode falar. Pode. Exato. Roma. Você acho que só falou um nome errado. Não é Coríntios, é Corinto. Coríntios eram as pessoas que moravam em. É Corinto, exatamente. É Corinto. Mais alguém? Pode falar, sim. Eu não estou te ouvindo, ou você não falou ainda? Pode colocar certo. Pode sim. Se alguém colocou nomes de outras cidades, ah, não precisam ser exatamente essas. O que é importante, por exemplo, eu estou aqui abrindo a Bíblia online. Nós pegarmos, por exemplo, aqui o Novo Testamento. Cadê? Aqui. Deixa eu ver quem mais mandou. Não, era Safira. Bom dia, bom dia. Página 26 do livro nós estamos corrigindo, tá? Então, vocês podem, ou alguém pode ter colocado qualquer um desses nomes aqui a partir de Romanos. Então, nome de 5 cidades para as quais Paulo dirigiu suas cartas. Ou seja, Romanos, ou é Roma, né, para a cidade de Roma, para a cidade de Corinto, que está aqui, 1º e 2º Coríntios, para a região da Galácia, Éfeso, Filipos, Colossos, Tessalônica. Essas são as cidades para as quais, então, Paulo escreveu as suas cartas. Vocês podem citar qualquer uma dessas cartas aqui, estão vendo? Evidentemente que Romanos é o nome da carta, mas a cidade, como alguém respondeu aí, é a cidade de Roma. Então, pode ser Roma, Corinto, Galácia, Filipos, Colossos, Tessalônica. Esses são os nomes que vocês podem colocar, tá bom? É assim também que a gente tem aqui na nossa correção, né? Então, depende até a pesquisa que vocês forem realizar. Mas se tiverem esses nomes, está certo. A letra B. Conforme a resposta anterior, escreva o nome dos livros do Novo Testamento que se originaram das cartas dirigidas às cidades mencionadas. Alguém quer dar. Quem é que está falando? Peraí. Quem é que está falando? Oi, Henrique.
Pode falar, André. Qual foi o primeiro nome que você falou? Ah, Romanos, exatamente. Ou seja, essa é muito fácil, na verdade, né? Porque se vocês colocaram, por exemplo, na primeira resposta aqui em cima, que Paulo escreveu para Corinto, é evidente que a carta vai ser Coríntios. Se ele escreveu para a região da Galácia, vai ser a carta aos Gálatas. Filipos, Filipenses. Colossos, Colossenses. Tessalônica, Tessalonicenses. Tá? Então, essas são as respostas que vocês podem colocar. Ou seja, uma resposta acaba ajudando na identificação da outra, certo? Então, se vocês fizeram a primeira certa, vão fazer a segunda também. Acertaram. Vocês estão vendo que quando eu mostro a página do livro aqui? Quem está vendo a página do livro na tela agora de vocês? Sim, tá tudo? Ok. Tá, tudo bem então. Então, essa é a resposta, essas são as respostas a essas duas questões, então, tá certo? Então, as cidades para as quais Paulo escreveu as cartas, e aí o nome das cartas está relacionado diretamente ao nome das cidades para as quais ele escreveu. Por exemplo, ah, se Paulo tivesse escrito uma carta para a cidade de São Paulo, o nome do livro poderia ser Paulistas, alguma coisa assim. Então, a cidade, o nome da carta está relacionado com o nome da cidade. Então, não são nomes inventados, mas são os nomes relacionados com as cidades aqui. Agora, no mapa, está pedindo quais são as cidades que você indicou anteriormente na resposta. Então, essa linha verde que vocês estão vendo aqui no mapa de vocês mostra o caminho que Paulo fez em suas viagens missionárias. Então, nós temos, por exemplo, algumas cidades aqui. Aqui está escrito Galáxia, mas não. Está vendo aqui onde está o mouse? Mas não é Galáxia. Aquele X ali tem que ser trocado por um C. Então, é Galácia, tá certo? Galácia aqui. Aqui em cima a gente tem a cidade de Filipos, estão vendo aqui onde está o mouse? Um pouquinho para a esquerda, está aqui Tessalônica, mais aqui para cima, bem no cantinho esquerdo, acima está aqui Roma, e assim, aqui está Éfeso, carta aos Efésios, certo? Essas são as cidades, então, que vocês devem identificar. Vocês podem circular o nome. Olha aqui onde está o meu mouse, está Colossos, tá certo? Então, esses são os nomes. Filipos aqui em cima, Tessalônica, que eu já tinha citado, e assim por diante. Então, vocês podem circular no nome de você, ou na cidade aí que vocês encontrarem no mapa, tá? Esses nomes que nós citamos anteriormente. Tá certo? Muito bem, é verdade, gente. Está frio, mas vamos esquecer o frio agora um pouquinho para a gente fazer essa correção. Alguma dúvida com relação à correção dessa página, página 26? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, senão a gente vai, vai adiante, tá ok? Vamos lá então para a página 27. Deixa eu fechar esse aqui e vamos abrir aqui a página 27. Então, nós vamos começar a corrigir então agora a página 27. Vamos ver se está. Isso. A lição da página 27 tem como anteriormente o assunto discutido a Bíblia em vários idiomas, ou seja, como que a Bíblia chegou
a ser traduzida para vários idiomas. E essa lição vai falar um pouquinho, ou vai ligar esses vários idiomas ao evento do Pentecostes. Nós não chegamos a conversar, eu acho que sobre isso em sala de aula, para ver o que é o evento do Pentecostes, mas aí a primeira pergunta que está ali pergunta assim: você sabe o que significa Pentecostes? E está aqui uma resposta pessoal. Então, quem sabe o que significa Pentecostes, coloca aqui sim. Quem não sabe, coloca aqui não. Tá certo? Então, para quem não sabe o que é que foi o Pentecostes, Pentecostes era uma festa do Antigo Testamento já. E o que, que acontecia nessa festa do Pentecostes? Todas as pessoas iam para Jerusalém ou para a cidade para uh, prestar culto, para oferecer sacrifício, para demonstrar sua gratidão a Deus através das colheitas que Deus tinha dado a eles. Isso era no Antigo Testamento. O evento do Pentecostes no Novo Testamento aconteceu numa dessas festas ou num desses eventos que o povo estava todo reunido na mesma cidade. Como a gente pode imaginar, ou povos ou pessoas que vinham de outras cidades vizinhas ali onde eles estavam, elas não falavam todas a mesma língua, cada um tinha o seu dialeto. É como se a gente tivesse, por exemplo, vivesse lá na Europa. Lá na Europa, os países vizinhos, por exemplo, lá em Portugal se fala português. Aí o país vizinho de Portugal é a Espanha fala espanhol. Aí o país vizinho de Espanha vai ser a França, e falam francês, e assim por diante. Cada país tem a sua língua. Como essas pessoas estavam reunidas lá e cada povo falava a sua língua, o evento do Pentecostes foi que, através do Espírito Santo, os discípulos de Jesus que estavam lá, que todos falavam a mesma língua, eles foram capacitados pelo Espírito Santo a cada um falar uma língua diferente que eles não conheciam. Por que isso? Para que as pessoas que vinham de outras cidades e de outros lugares pudessem entender aquilo que os discípulos estavam falando para eles. Então, imaginemos que os discípulos todos falavam grego. Vamos supor que falavam todos grego. Mas estavam lá pessoas que não falavam grego. Então não ia adiantar os discípulos falarem em grego, porque aquelas pessoas não iam entender o que estava sendo dito. E aí o Espírito Santo capacitou os discípulos para que cada um falasse uma língua diferente da deles, mas que alguém iria entender. Ou seja, imaginemos que hoje aqui no Brasil a gente fala português, evidentemente, e vem alguém que não fala português, que fala japonês, por exemplo, ou hebraico, ou grego, o que quer que seja. Então ele não vai entender o que eu falar em português. Ele só vai entender quando eu falar a língua dele, certo? Então lá naquele evento do Pentecostes, os discípulos que falavam todos a mesma língua, eles foram capacitados a falar uma língua diferente, para que outras pessoas que falavam também línguas diferentes pudessem entender aquilo que eles estavam dizendo, aquilo que eles estavam pregando. Então isso é o Pentecostes. Quando pergunta aqui o que é ou significa o que é o Pentecostes, quem antes disse que não, não tem problema, não precisa apagar. Agora sabe o que é Pentecostes, porque eu expliquei para vocês, tá certo? Então, esse foi o evento do Pentecostes. A segunda, você ou alguém de sua família conhece outro idioma além do português? Quem aí de vocês conhece outro idioma que não seja o português? É, é. Oi, que legal.
Muito bem. Bom, então, quem conhece outro idioma, alguém da sua família conhece outro idioma, marca sim. Quem não conhece, marca não. Não tem problema algum. A próxima questão aqui diz: escreva exemplos de 5 idiomas. Vamos lá, quem quer escrever? Cada um escreve um exemplo de um idioma aí. Ou pode falar também. Espanhol, mais qual? Alemão, japonês, francês, grego, mais quem? Russo, chinês, alemão, alguém já falou, né? Japonês, mandarim, enfim. Então vocês vão colocar aqui, cada um vai colocar aqui na resposta da 3, 5 exemplos de idiomas, tá? Quaisquer que sejam. Não o português, talvez o português a gente não coloque aí nessa resposta, tá bom? Então vocês podem colocar aqui 5 exemplos de idiomas que vocês quiserem, tá certo? A número 4 está pedindo para nós, para vocês se juntarem com pelo menos 3 colegas. Evidentemente que a gente não pode se juntar com 3 colegas, nós vamos então fazer isso individualmente. Dialoguem a respeito do conceito de Pentecostes, ouvindo atentamente o que cada colega conhece sobre o assunto. Elaborem uma frase sobre o que conversar. Então, isso aqui seria se nós tivéssemos isso em sala de aula. Como nós estamos sozinhos, vocês podem colocar aqui uma frase com relação àquilo que eu expliquei antes do Pentecostes, ou seja, qual foi esse evento do Pentecostes, onde Deus deu a capacidade a que os discípulos falassem em línguas diferentes, para que as outras pessoas pudessem entender aquilo que estava sendo dito, aquilo que estava sendo ensinado pelos discípulos. Se nós estivéssemos na sala de aula, nós iríamos fazer isso em grupo, mas estamos sozinhos, então não precisamos fazer essa parte, tá bom? Vamos seguir aqui. Opa, não, isso. Aqui para baixo. Leia o texto de Gênesis 11, 1 a 9. Então retome o versículo 9, lembrando-se de que Babel significa confusão. Sabendo disso, explique o motivo de a torre mencionada no texto ter recebido esse nome. Vamos abrir aqui a Bíblia em Gênesis. Pode. Tá mais ou menos certo. A gente vai completar daqui a pouco. Não precisa apagar, tá bem? Ah, nós vamos ler aqui esse texto. Vocês estão vendo aqui a Bíblia projetada na tela de vocês, certo? Então a gente vai ler esse texto de Gênesis 11, 1 a 9, para nós descobrirmos eh, por qual motivo a torre ser chamada de Babel. Gênesis 11, 1 a 9. Vamos ler aqui então. Em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro.
Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali o Senhor os dispersou para toda a superfície. Então a pergunta é: ah, ou qual é o significado de Babel? Por que o motivo da torre mencionada no texto ter recebido esse nome? Alguns já colocaram aqui. Deixa eu pegar do início aqui. Porque o Marcos está dizendo que porque Deus confundiu ali a língua de todo o povo, de todo mundo. Tá certo. O André, as línguas se confundiram. O Raul, porque Deus confundiu a língua de todo mundo, certo? Coloquei igual, o Raul está dizendo. Os homens queriam construir uma torre, que é a história da torre, não é? Ou seja, porque a pergunta-chave por que a torre chama-se Babel? Ou por que esse evento chamou-se Torre de Babel? Porque lá Deus confundiu a língua de todo o povo. Mais ou menos essa resposta. Não precisa ser exatamente com essas palavras, mas é para nós termos a noção de que esse nome Babel significa porque lá. É a Sara. Oi, Sara. Desculpa que eu chamei você de Marcos. A Sara está usando a conta do pai dela. Tá bem? Eu até estranhei. Falei, não tem nenhum Marcos na turma? Como é que eu chamo alguém de Marcos? Tá bom, então. É a Sara. Tá? Então, foi nomeada Babel, ou foi chamado de Babel, porque ali Deus confundiu a língua de todas as pessoas, tá? A torre foi nomeada como Babel porque Deus confundiu a língua falada pelos habitantes, assim um indivíduo não entendia mais o que o outro falava. Então, por isso que é Babel. Às vezes as pessoas até usam essa expressão. Por exemplo, poxa, São Paulo é uma verdadeira torre de Babel. Ou seja, São Paulo é uma mistura de muitas pessoas, de muitas línguas diferentes, pessoas vindas de toda parte do mundo. Então, por isso que às vezes relatam ou chamam São Paulo e falam que São Paulo parece uma verdadeira Torre de Babel. Então, todas as vezes que vocês ouvirem esse nome, Torre de Babel ou Babel, vocês vão se lembrar desse relato de Gênesis 11, onde então Deus confundiu a linguagem ou a língua de todos os povos. Tudo bem? Vamos então continuar. Leia o livro de Atos dos Apóstolos 2, 1 a 13 e, com base nesse texto, responda às questões. Qual é a principal diferença entre a história de Babel e de Pentecostes? Vamos ler esse texto. Deixa eu mudar a tradução aqui, que estava uma outra tradução. Se eu conseguir mudar, né? Vou colocar aqui. Pode falar. Espera aí, quem falou primeiro é que queria falar? A Júlia. Então pode ler, Júlia. Eu não entendi muito bem o que você disse no início. Você podia repetir? Tá. Tá. Pode falar. Tá. Mais alguém quer dar? Pode falar. Tá. Quase isso, quase isso. Bom, vocês já deram a resposta, não precisam apagar o que vocês escreveram. Nós vamos ler aqui o texto de Atos, que está citado ali, Atos 2, 1 a 13.
Vamos ler então. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam ali em Jerusalém judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galiléia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, ou seja, esses são os lugares da onde as pessoas eram, né? Esses nomes aqui. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo, são de Creta, Arábia. Como é que todos estamos ouvindo nossa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus nos tem feito? Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam deles, dizendo: esse pessoal está bêbado. Qual é a semelhança? A pergunta é: qual é a principal diferença entre a história de Babel e a história do Pentecostes? A principal diferença é que, na história de Babel, as diferentes línguas geraram confusão. Em Pentecostes, as diferentes línguas geraram entendimento. Alguém aí falou que em Babel, no Pentecostes, tinha a língua gerou paz e lá em Babel não gerou paz. A principal diferença desses dois episódios, em outras palavras, é que lá em Babel as pessoas se confundiram e foram espalhadas pela terra e não entendiam mais umas às outras. E aqui agora no Pentecostes, as línguas diferentes fizeram com que pessoas pudessem ouvir a palavra de Deus em sua própria língua. Então, resumindo, vocês podem colocar mais ou menos assim. Quem deu a resposta aí antes não precisa apagar, talvez é só completar. Lá em Babel, as línguas geraram confusão e no Pentecostes, as diferentes línguas geraram entendimento, porque lá um não entendia o outro e agora aqui no Pentecostes as pessoas se entendiam. Vamos ver algumas respostas aqui. Muitas respostas. As línguas foram misturar. A Beatriz diz: na história de Babel todos falavam a mesma língua e na de Pentecostes falavam línguas diferentes. Exatamente. E lá a mesma língua, mas o resumo é que lá as línguas geraram confusão e aqui no Pentecostes as línguas geraram entendimento, né? A Júlia colocou que Pentecostes é uma festa da igreja cristã e Babel fala sobre confusões. Tá certo também, mas não é exatamente isso que está perguntando aqui, né? Está perguntando qual a diferença entre a história de Babel e Pentecostes. Lembra que eu falei que Pentecostes já era uma festa celebrada no Antigo Testamento também? Então, lá no Antigo Testamento ainda não existia a igreja do jeito que a gente conhece hoje, igreja cristã, né? Então, Pentecostes, na Babel gerou confusão e em Pentecostes gerou entendimento. As línguas foram misturadas, o Lucas colocou as línguas foram misturadas, só que no Pentecostes como bênção e em Babel uma maldição. Mais ou menos isso. Em Pentecostes ajudou e no Babel atrapalhou. A Sara, em Babel, as línguas foram separadas e em Pentecostes Deus deu o poder das pessoas falarem outras línguas e entender as pessoas da festa. Muito bem. Marcos, que na história de Babel Deus confundiu a língua e no Pentecostes o Espírito Santo fez alguns discípulos falarem em línguas de anjos. Na verdade não eram línguas de anjos. As línguas que os discípulos falaram naquele dia eram línguas das pessoas que estavam lá. Ou seja, lembra que eu li aqui antes
Vamos ver se olha aqui, da onde que eram essas pessoas? Pártia, Média, Elão, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, ou seja, de cada lugar desse diferente, as pessoas falavam uma língua diferente. Então, na verdade, não eram línguas de anjos, eram línguas das pessoas que moravam aqui nesse lugar. Então, talvez você só troque essa última partezinha que você colocou aqui de língua dos anjos, fez os discípulos falarem em línguas diferentes, tá? Porque não eram línguas de anjos, né? Como está aqui, mas eram línguas, eram idiomas das pessoas que moravam aqui nesses lugares, tá bom? Muito bem. Alguma dúvida com relação a essa questão? Entenderam? Então, qual é a principal diferença? Lá em Babel, as línguas geraram confusão e em Pentecostes, as línguas geraram entendimento. Essa é a diferença entre um episódio e outro. Então, vamos virar a nossa página para a página 28. Página 28. Essa é a página 28. Escreva o nome de 6 locais mencionados neste texto bíblico. Qual texto bíblico é? É esse de Atos que eu acabei de ler. Tá? Então, vocês vão se basear nesse texto de Atos. 6 locais mencionados nesse texto bíblico, levando em consideração que cada local correspondia a um idioma diferente. Alguém quer dar a sua resposta? Pode falar. Frígia. Pode. Capadócia. São os nomes difíceis, né? Deixa eu, aqui, ó. Qualquer um desses nomes que vocês. Olha, isso. Qualquer um desses nomes que vocês. Dessas cidades aqui que vocês colocaram, tá certo. Tá bem? Então, quem colocou nomes diferentes, mas são qualquer um dessas cidades aqui. Então, por exemplo, Pártia, Média, Elão, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, da Cirene, né, perto de Cirene, Roma, uns são judeus, Creta, da Arábia, etc. Então, qualquer um desses nomes que vocês colocarem, a resposta tá correta, tá bom? Então, esses são os locais mencionados no texto bíblico. A segunda questão, aliás, a terceira, a letra C. Conforme o texto bíblico, os discípulos começaram a falar em línguas diferentes. Transcreva o trecho que menciona o que ocorreu antes dessa manifestação. Ou seja, os discípulos começaram a falar em línguas diferentes. Mas um pouquinho antes disso, o que é que o nosso texto relata que aconteceu? Professor, posso responder? Pode. Pode. É, então assim, foi isso que aconteceu. A pergunta é, o que aconteceu antes deles falarem essas línguas diferentes? Olha aqui no texto bíblico. De repente, oi,
Isso. Olha aqui, eu estou mostrando aqui na página agora qual é o versículo. Ó. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde eles estavam. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam com línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Então, qual seria a resposta mais ou menos não, correta? Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Ou seja, daqui ó, do versículo 2 e o versículo 3. O que vocês colocaram é quando eles já começaram a falar as línguas. Um pouquinho antes disso, veio esse vento, esse barulho, como se fosse um vento muito forte, e em cima da cabeça de cada um apareceram algo parecido com chamas, né? Com uma chama, como se fosse um fogo, né? E aí que eles começaram a falar em línguas diferentes, tá certo? Então, eles começaram a falar em línguas diferentes, mas um pouquinho antes disso, vieram essa chama, né? Ou aconteceu o barulho, vento forte, então apareceram línguas como de fogo, e cada pessoa foi tocada por elas. Tá certo? Muito bem. A letra D, que é a última dessa página, pergunta: o texto de Atos dos Apóstolos afirma que os discípulos ficaram cheios de quê? Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Essa foi a resposta mais fácil que vocês têm aí para dessa lição, tá? Então o texto dos não, mas dá para entender. Vamos lá, vamos desligar os microfones, já falaram a resposta, certo? Então, o texto dos Atos afirma que os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo, tá bom? Então, essa é a resposta correta. Ficaram cheios do Espírito Santo. Muito bem, então essas eram as três páginas que eu gostaria de corrigir com vocês na imagem da letra C, por favor. Ah, eu vou colocar o texto aqui no chat que você pode copiar depois, eu acho que fica mais fácil, tá? Então, vamos ver aqui. Veio do céu um barulho. Mais ou menos isso aqui que eu vou colocar. Tá? Então, essa é a resposta mais correta da letra C. Tá? Vocês colocaram lá que eles falaram em outras línguas, mas um pouquinho antes disso aconteceu esse evento das línguas de fogo que tocaram as pessoas. Tá bom? Alguma dúvida, gente, com relação a essa lição ou essas lições que nós acabamos de corrigir? Não. Lembrando que nas próximas semanas nós vamos enviar uma prova para vocês fazerem sobre a respeito dessas lições que nós estamos corrigindo. Então, na próxima aula nós vamos corrigir as próximas páginas para nós podermos então fazer a prova, tá? Então vocês vão receber naquela planilha de aulas, de estudos que vocês recebem semanalmente, como que vão fazer essa prova. Tudo certo? Tá bom, gente? São 9h58, faltam 2 minutos para nós encerrarmos a aula. Então, o conteúdo de hoje é esse. Qualquer dúvida, depois vocês acessem lá a página do YouTube do Colégio Luterano para acessar essa aula, para ver essa aula novamente, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a alguma resposta. Tudo bem? Então, bom resto de aula para vocês, das outras aulas que vocês têm. Deus cuide de vocês, da família de vocês também. Até o nosso próximo encontro. Então, agora vocês podem ir saindo da sala, tá bom? E aguardar o link da próxima aula. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, bom dia.